pessoas, né, tá diminuindo o número de pessoas que consomem ali dentro da cidade. Um ato em seguida é a presença dos shopping centers, né? Os shopping centers começam também a se deslocar para essas regiões mais suburbanas, seja pelo preço, seja por conta de melhores acessos, né? E isso começa então a impulsionar uma outra atividade econômica, né, a se instalar na periferia da cidade. Quando a gente fala periferias, regiões mais suburbanas, a gente está falando da questão, fazendo uma analogia com São Paulo, entendendo um pouco isso, é Alphaville, agora esses condomínios que estão até, né, assim, mais... Granja Viana, exatamente. É mais fácil da gente entender fora de São Paulo, né? O Gilberto acabou de dar o exemplo de Campinas, é um exemplo corriqueiro que eu uso bastante, né? E que você percebe claramente, né, os bolsões se instalando fora da cidade. Então, e de alto padrão e de baixo padrão. Isso não é um problema de classe social. Isso é uma questão importante, inclusive, de se levantar, porque esse modelo não significa só grandes condomínios ou condomínios de luxo, né? Começa por aí, né? Começavam por aí, porque realmente esses modelos de uso único, a principal característica é o uso único, né? As pessoas vão notoriamente para morar naqueles locais. E aí a dependência do carro é total. Então, obviamente que isso se viabiliza primeiro para as classes mais abastadas, né, os empreendimentos de mais alto padrão, mas em seguida começou também um processo de exportação de problemas, né? Então, uma região metropolitana acaba exportando para uma cidade vizinha a sua ocupação de mais baixo padrão, né? E com ela, então, vai toda a necessidade de escola, de centro de saúde, vai para a cidade vizinha, né? Mas o caos da mobilidade se dá por quê? Porque o emprego continua ainda forte dentro da cidade. Então as pessoas começam a ter a necessidade de morar, eles moram fora, mas vêm trabalhar, o filho vem estudar, né? A esposa vem fazer compras, né? E aí a vida vira esse caos que a gente está vendo. Mas assim, né? A impressão que se tem aqui no Brasil é que a gente só importou do americano a sociedade, a cultura do culto ao carro, né, ao automóvel, a sociedade de transporte sobre 4 rodas individual, digamos assim. Nos Estados Unidos, o que a gente vê ainda hoje é que esse modelo de subúrbio deu certo, né? Você tem vários condomínios e vários subúrbios de altíssimo padrão, de alto padrão, de médio padrão. Os de baixo padrão realmente eu não conheço, não posso dizer, mas você percebe em alguns lugares que você passa que tem prédios menores, mas eles estão interligados ao grande centro urbano via N modos de transporte, VLT, metrô, trem ou vias expressas de boa qualidade. E dentro das cidades, dentro dos grandes centros urbanos, houve a recuperação de muitas áreas degradadas, houve investimento em sistema viário, em ponte, viaduto, túnel, acesso, etc. e tal. O que a gente percebe aqui no Brasil, e aí, por favor, eu quero que você me corrija se estiver errado, é que assim, a gente importou um modelo de alguns condomínios como Granja Viana, como Alphaville, mas a gente não importou esse modelo de ter o acesso entre o centro urbano São Paulo e esses condomínios, quer dizer, Granja Viana, o cara, coitadinho, fica lá na Raposo Tavares morrendo 8 horas no condicionamento, e Alphaville, a pessoa fica morrendo também não sei quantas horas na Castelo Branco, isso só não é pior porque foi reformada, tem pedágio, tem tudo certinho, está privatizado. Aqui, o que acontece, né? Já essa fase de recuperação de centros, ela já é uma fase posterior a esse primeiro movimento de saída para o campo. Então, ao constatar que as cidades estavam morrendo, isso vem lá de 1960, não é de agora que eles estão observando esse fenômeno, né? Eles já começaram a entender, estudar esse assunto, né? Por que isso está acontecendo, como é que a gente poderia combater. E um dos principais temas, né, é de você voltar a ter uso misto, né? Então você ter a conjugação de pessoas trabalhando, com pessoas morando, com pessoas em atividades de lazer, atividades que a gente chama institucionais, né? Escola, religião, centros culturais, enfim, você prover numa distância em que a pessoa possa percorrer a pé, né? As principais necessidades do cotidiano dessa pessoa, né? Então ela não precisa percorrer grandes distâncias para ir a um médico ou para ir resolver um problema particular, vai no banco, né, suas despesas, seus mantimentos diários, né, comida, supermercado, as crianças, né, se deslocarem sem ter que pegar carro para ir para a escola.
Tudo isso é facilitador. E é tudo isso que está se procurando resgatar. Né? Então a gente está hoje com esse tema, e esse tema hoje já saiu da academia faz tempo, já ganhou as ruas. Os empresários da construção civil estão todos sintonizados com esse tema, os prefeitos estão extremamente sintonizados com esses temas, porque são temas que estão sendo comentados, difundidos, não só nos Estados Unidos, porque o novo urbanismo nada mais é do que uma volta ao urbanismo tradicional, né? Obviamente com toda a carga de informações que a gente tem hoje, inclusive, né, esse dilema do veículo, de como resolver esse problema que foi criado. Ou seja, em suma, o modelo de urbanismo que nós adotamos no Brasil, tá, em cidades como São Paulo, principalmente, a gente pode dizer, é um modelo reconhecidamente falido. É insustentável, não digo falido, mas é insustentável, olhando isso com o olhar até do próprio americano. Né? Porque as pessoas, quando a gente conversa normalmente no nosso dia a dia, elas sempre comentam assim, onde isso vai parar? Agora tem até a brincadeira, e na Copa 2014, como será, né? O pessoal até transforma numa piada nas redes sociais, porque se você não consegue andar hoje na cidade, imagina em 2014, se não tem transporte público, no aeroporto, enfim, todas as questões desse modelo urbano, elas mastigadas, digamos, pela população em geral, acaba virando uma piada, mas as pessoas, de maneira geral, comentam, onde isso vai parar? Então, como é que vai ficar? Se cada dia piora, daqui a pouco nós vamos travar? Exato. Né? E a gente já fez, inclusive, essa pergunta para alguns convidados aqui no Urban View, isso aqui vai parar? E eles até agora responderam que não. Eu espero que você responda que não também. Parar não vai parar, mas o que a gente perde de produtividade, efetivamente, de horas, né? Hoje em dia o pessoal até calcula, né, quanto custa esse congestionamento. E é uma cifra absurda, são bilhões e bilhões de reais que se perdem em horas trabalhadas, em horas de lazer, em horas de convívio familiar. Saúde, não é? Então, o Gilberto estava falando do modelo americano, que ainda muito baseado no carro. Nós também, nós copiamos as coisas boas e ruins, não copiamos coisas ruins. Né? As cidades apareceram, né, dentro do modelo tradicional. Nós estávamos começando a entrar nesse modelo do subúrbio, mas estamos passando essa fase rápido. Né? Eu estou apostando nisso, porque é impressionante como as prefeituras, né, têm isso em mente. Né? Você não encontra prefeituras que defendam esse modelo de expansão do perímetro urbano. Né? Muito pelo contrário, as prefeituras todas estão procurando fazer com que o seu desenvolvimento seja de consolidação da malha urbana. Isso é extremamente importante, né? De você não levar ad eterno a fronteira do perímetro urbano. É óbvio que isso precisa ter um pouco de entendimento da necessidade de você criar novos desenvolvimentos. Você não pode também engessar as cidades, porque isso favorece a especulação. Né? Se você tem um terreno e não tem uma expansão, a cidade não tem para onde crescer, aquele cara que comprou o terreno porque é um investimento, vai continuar sendo um bom investimento, porque por mais que se subam impostos, né, você ainda tem uma valorização, porque você não tem opção dentro de uma determinada cidade. Então tem que se pensar um pouco isso, porque você precisa ao mesmo tempo criar novos espaços de expansão urbana, mas com esse olhar de criar novas centralidades, né? Cidades dentro de cidades. Isso eu queria chegar a comentar com você o seguinte: você acha que, quer dizer, pelo que parece, historicamente, o próprio empreendedor imobiliário, né, a construtora, a incorporadora, mudou a sua forma de pensar, como você já disse, ele está mais sintonizado, porque há anos e anos atrás, a preocupação do incorporador, do construtor, era assim, ele compra uma área, olha para aquela área, constrói, aqui vai um prédio, aqui vai e constrói esse edifício, ou enfim, qualquer obra que seja ali, sem se preocupar com nada que existe ao lado. Infelizmente essa imagem não é tão distante da realidade. Ela ainda existe, né? Existe. Ainda. Mas antigamente era só isso daí. E aí surgiram alguns apaixonados, como é que chama lá aquele de Alphaville lá, o Takaoka, por exemplo, que tiveram a antevisão, né, de que podiam fazer esse desenvolvimento urbano de forma, foram grandes sonhadores, grandes idealizadores. A gente teve a Granja Viana, etc e tal. Agora, você acredita que a gente está numa fase onde todos esses tipos de incorporadores já estão num processo de amadurecimento e vendo que não basta simplesmente mais construir um prédio? Sim,
sim, com certeza. Isso chegou definitivamente no mercado, né? Esse pensamento que já vem já de alguns anos sendo debatido, essas alternativas, né? Como é que a gente vai sair dessa arapuca que nós estamos criando, porque não basta construir um viaduto a mais, uma pista a mais, porque os carros invadem essa pista no dia seguinte e são sempre soluções paliativas, né? Então, você dá a condição do carro circular, o carro vai e ocupa aquele espaço. Então, é uma corrida que não tem vencedor, né? Então, a alternativa... você não pode restringir, né? Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa sobre essa questão do incentivo que o governo dá para o carro popular, cortando impostos, etc e tal. Eu acho que isso... É uma faca de dois legumes, como diria o Vicente Mateus, porque tem um porquê você dar esse incentivo, porque você faz com que a indústria produza, com que a indústria não demita, etc e tal. E é um legítimo sonho da pessoa de ter o seu carro próprio. Claro. A questão é você criar mecanismos para que a pessoa não use o carro desmesuradamente. Exatamente. Ela possa usar o carro quando necessário. Se ele puder ir trabalhar, né, sem utilizar o seu carro, e aí a questão da mobilidade, por tudo que a gente tem visto, tem lido, passa por ter alternativas, né? Desde a ciclovia, da ciclofaixa, mas também, obviamente, todos os modais de ônibus, metrô, etc. Cada cidade tem a sua solução. A cidade de Curitiba é um exemplo, né? Para o Brasil inteiro, o mundo inteiro tem copiado os exemplos, né, de mobilidade urbana de Curitiba. Então, as soluções estão aí colocadas e o que tem sido ventilado é aumentar as possibilidades das pessoas se deslocarem de diferentes modais, né? Seja de bicicleta, uma parte de bicicleta, outra parte de ônibus, né? Você talvez percorra um trecho de carro e vai até numa estação de metrô, e uma estação de trem e assim por diante. Então, a gente está vendo esse movimento, né? Eu acho que isso não tem volta, isso soa, as pessoas que se param um pouco para pensar, vê que isso é muito natural, é muito óbvio para não ser perseguido, né? Essas alternativas todas de você criar centralidades em que as pessoas precisem se deslocar menos. Essa é a única forma que hoje está se vendo. Agora, me parece que isso que você está colocando é necessário que haja movimentos e coordenações entre governos municipais, estaduais, federais, iniciativa privada e população. E passa também por uma questão cultural. E todo amadurecimento cultural, ele demanda um tempo para que ele aconteça. Ou talvez esse amadurecimento cultural esteja sendo pressionado pela cada vez pior qualidade de vida que as pessoas estão tendo. Como é que você vê esse quadro? Esse quadro só vai se alterar de fato quando esses empreendimentos que estão em projeto, né, e são diversos, Brasil afora, né, começarem a realmente aparecerem no mercado, e o mercado começar a enxergar, as pessoas começarem a enxergar essa alternativa, né? Então são alguns exemplos que nós temos hoje que começam a ganhar corpo, alguns exemplos já vêm já de alguma idade, já mais de 10 anos que já começaram a ser implantados, mas que precisam ser reproduzidos. Eles estão sendo reproduzidos, né? Existe uma infinidade de projetos com essas características em gestação, em aprovação, etc. E que já estão às ruas, estarão às ruas e vão, eu acho que, prevalecer de agora em diante, né? Mesmo os loteadores, a gente já percebe que aqueles mais puristas, né, que tinham no seu negócio a venda do lote unifamiliar, eles já começam a perceber que o negócio dele precisa ter essa flexibilidade, precisa contemplar também essa centralidade, porque essa centralidade é que vai dar vida àquele local que ele está criando. E isso traz bons negócios para ele também, né? Isso é importante para a cidade, porque você começa também a discutir a necessidade de fechamento, né? Você passa a ter empreendimentos que são mais interativos com a malha viária da cidade. Essa questão de mobilidade tem a ver com alternativas de sistema viário. Se você não tem alternativa, a Granja Viana é uma situação horrorosa, porque você tem a Raposo e você tem cul-de-sacs, você tem, né, a Avenida São Camilo, que sai e volta para o mesmo ponto. Então todas as pessoas que moram ao longo da São Camilo, elas dependem da São Camilo. Se você quebrar um caminhão na São Camilo, ninguém entra, ninguém sai, é um caos, né? E são várias situações que se repetem, né? Essas vias se repetem ao longo da Raposo Tavares, que é uma situação muito pior do que a situação de Alphaville. A Alphaville tem também poucas entradas e saídas, mas você tem
um conjunto de alternativas internas que facilitam um pouco, né? Já é grande a confusão de trânsito lá também, mas você, na medida que você tem mais integrações, você tem mais urbanidade, mais ruas se cruzando, você tem mais urbanidade, você tem mais civilidade sendo gerada, né? E o fortalecimento de novas comunidades é também um ponto extremamente importante nesse pacote, né? O que isso significa? Você, ao criar novos bairros, você precisa fazer com que aquelas pessoas que vão, os pioneiros, vão para aquele local, eles comecem a criar raízes, criar identificações com aquele local. Então, você desenvolver o espírito comunitário, fazer com que a pessoa se sinta pertencendo àquele local, é fundamental para você não ter novos conjuntos habitacionais. Então, a experiência dos conjuntos habitacionais dos anos 70 foram danosas no mundo inteiro, não só no Brasil. E é tipicamente construir um monte de prédios, né, com 800 mil apartamentos. Só residencial. Né? Lembre-se disso, só residencial. Você não tinha a fomentação de um centro que desse uma característica de comunidade, de bairro, de vida, né? Onde as pessoas se encontram a pé, porque a gente, dentro do carro, cada um é um egoísmo completo, né? Nós só vemos o nosso caminho, nós só vemos a nossa vaga, né? Mal cumprimentamos as pessoas. Então as pessoas, para terem convivência, elas precisam se encontrar a pé, para ter oportunidade de conversar. Interessante, né? Da carona, e assim, uma via exclusiva para quem tiver mais de uma pessoa dentro do carro, que existia há um tempo atrás, e agora retornou. Eu achei uma iniciativa bem interessante. Claro, precisa ser fomentado. É uma forma de você minimizar, né? Você tira um carro da rua, é uma coisa, né? Então, quanto menos a gente usar o nosso carro, melhor. É óbvio que você, no final de semana, tem mais ter a flexibilidade de você fazer um deslocamento, uma viagem mais curta, né? Ter esse conforto, é aspiração, é lícito, é real, é verdadeiro, né? Ninguém pode negar isso para ninguém. O que a gente precisa é ter alternativas, né? E hoje a gente não tem alternativas, né? Ou você pega o carro ou pega o carro, né? Agora, me diz uma coisa, será que o brasileiro, nós, cidadãos brasileiros, estamos pagando o preço desse caos urbano, preço também, principalmente, talvez, da nossa cultura? Me explicando. Você falou de criar esse sentimento de pertencimento à comunidade, etc. e tal. O que a gente vê de maneira normal é o seguinte: o brasileiro utiliza a casa dele utilitariamente, é o lugar dele para morar, ele não está muito preocupado com a vizinhança, ele não está preocupado com a praça, ele só sabe reclamar, reclama que a praça está ruim, não sei o que, passa lá todo dia, está sujo, só que não tem nem para trazer os filhos. Ele não cuida da calçada dele, ele odeia participar de reunião de condomínio, ele odeia participar de associações. Por exemplo, só para dar um exemplo, você está falando da questão da Granja Viana e do eixo Raposo Tavares para chegar em São Paulo. Por exemplo, você nunca ouve, pelo menos que seja do meu conhecimento, nunca vi a existência de um movimento organizado de diversos condomínios, de diversas associações de moradores, que se juntam à iniciativa privada, que constrói lá e tem interesse que aquilo lá melhore, para pressionar o governo e cobrar do governo de construir um veículo leve sobre trilhos no meio da Raposo Tavares, de criar alternativas de... Então, a questão que eu estou querendo colocar você de novo, assim, será que nós brasileiros, esse caos urbano que nós estamos vivendo hoje, nós estamos pagando um preço dessa nossa cultura não participativa, não democrática? Eu diria para você que esse modelo de desenvolvimento urbano também é uma das doenças, né, desse modelo, não só as questões de trânsito, mas é a perda de referências de cidadania, a perda de formação de comunidades. Quando você perde, né, essas referências de pertencimento, o maior problema de você perder essa referência, de você se sentir pertencente a um local, é você descuidar do seu local. Esse é o maior problema, né? Quem cuida, quem gosta de onde mora, do bairro, e sabe que a ação dele vai fazer com que a praça fique limpa, ele começa a ter uma atitude muito diferente com relação, primeiro, ao bairro onde ele mora, né, a praça onde ele convive, e depois isso se transforma num crescente e vai irradiando para a cidade. Então a gente tem diversos exemplos positivos de mobilização. Acho que mesmo o pessoal de Alphaville, né, vai se lembrar do movimento que foi quando teve o pedágio, né, a implantação da via, né. Na Granja Viana recentemente teve uma mobilização importante na implantação de um empreendimento que o pessoal questionou se estava tudo em ordem, se não estava.
A mobilização acontece, né? Ela ainda acontece de uma forma muito pontual. Eu diria que isso é menos do desenvolvimento urbano, ele ajuda, mas ele é muito mais da nossa herança de ditadura que nós tivemos, que nós estamos consolidando a nossa democracia. Eu tenho visto coisas assim que me surpreendem muito positivamente, participado de audiências, né? O Instituto da Audiência Pública, ele precisa ser desmistificado. A audiência pública não é um confronto de ideias ou de mocinhos e bandidos, né? O empreendedor imobiliário sofre muito ainda, né? A pecha de ser destruidor da natureza, de promotor da especulação imobiliária. A coisa não é bem assim, mas não adianta a gente ficar tentando também discursar. A gente tem que praticar. Enquanto o empreendedor imobiliário for visto com esse olhar de que é um cara que está preocupado em construir o prédio dele e ir embora, né, nós não vamos mudar esse cenário. Agora, existem muitos, né, eu diria para você que já é a grande maioria dos empreendedores imobiliários, preocupados em deixar um legado, né, de deixar algo mais do que simplesmente um prédio construído, né. Principalmente a oportunidade aparece quando você está fazendo desenvolvimento urbano, né, saindo um pouco daquilo que é tipicamente um negócio, um desenvolvimento imobiliário caracterizado por um produto imobiliário, né, um loteamento unifamiliar, é uma oportunidade de um negócio imobiliário. Agora um bairro não, um bairro é um legado, você deixa uma história, você deixa um começo, né, de uma nova cidade. Então você tem essa oportunidade de fazer isso e o interessante, né, que isso está demonstrado em diversos aspectos, tanto para as empresas como os proprietários que estão interessados em disponibilizar suas áreas para esses bairros, é que essa é a melhor maneira de você vender a sua propriedade, né? A maneira mais rápida de você vender a sua propriedade, e eu defendo a mais lucrativa, né, é você poder aumentar o seu leque de produtos imobiliários. Então, não mais só o casal, né, com o casal, o filho. Esse modelinho já é um nicho pequeno dentro da sociedade. A sociedade hoje, a transformação da característica de moradia é fantástica. Você tem a população crescendo numa velocidade, mas o número de domicílios e a tipologia crescendo em um número muito maior. As pessoas estão morando estão cada vez mais solteiros, então você tem uma tipologia adequada para o solteiro, né? As pessoas estão envelhecendo, outra tipologia adequada para quem está envelhecendo. Quem está envelhecendo quer muito menos do que não quer mais, não pode ser dependente de carro. Então onde é que eles vão morar? Vão morar onde tenha a facilidade de você conseguir as coisas numa caminhada. Então essa questão do bairro, ela é muito interessante, porque quando você propõe um produto imobiliário tipo loteamento unifamiliar, você meio que carimba um pedaço da vida daquela pessoa. É bom ele morar ali enquanto os filhos são pequenos, que ele tem ali a vida dele mais tranquila, mais segura. O filho cresce, casa e vai embora, porque ele não consegue comprar o terreno do lado para morar perto do pai, né? Então o cara é recém-formado, ainda não tem né, uma condição financeira de estar ali naquele bairro, onde ele cresceu, né, e ele não consegue morar. Então isso é muito triste, né? Você perder esse vínculo com o seu local onde você criou, onde você cresceu, né? Então a proposta é essa, a proposta é que você consiga colocar num bairro produtos imobiliários variados, né, para diversas faixas de renda, não necessariamente diversas faixas sociais, porque isso é um desafio maior ainda, você trazer diferentes faixas sociais para conviver no mesmo bairro, mas a faixa de renda permite que você coloque produtos diferentes, produtos, não, apartamento mais urbano, o recém-casado, ou então para quem já está numa estágio em que os filhos cresceram, mudaram. Até porque essas peculiaridades, é bem interessante, a gente tem abordado bastante isso aqui no Urbanville, que é exatamente isso que você está falando. Não existe mais aquele casal que compra aquela casa e fala, vou viver para o resto da minha vida aqui, criar os meus filhos. Não existe mais isso, né? Precisa realmente ter essa peculiaridade, né? Esse balanço. E esses bairros com esse mix de produtos variados, ele te possibilita, entre outras coisas, isso. Além de toda essa questão de mobilidade, que é um alvo importantíssimo também, a gente criar alternativas para que a pessoa não se desloque, que ela possa trabalhar, morar, se divertir no mesmo local, não é? Isso é importante para esse aspecto, é importante para essa fomentação de vida comunitária.
e de voltar a ter, né, e acho que a coisa começa por aí, você despertar de novo nas pessoas o sentimento de pertencer ao local, é uma coisa fantástica. Né? E aí você vai passar a ter mais cidadania, mais cobrança do seu vereador, né? Cidade mais limpa, né? Ele vai partir dele, a gente vê isso em empreendimentos, né? A Rossi tem um empreendimento de Sumaré, o Vila Fora, que é um exemplo, né? Nós vamos mostrar ele já. E, aliás, o Tomás Assunção, que é presidente da Urban Systems, né? Já nas participações dele aqui no programa e nos todos os eventos que ele participa, ele sempre fala muito, ele é um grande defensor desses modelos urbanísticos que viabilizam o desenvolvimento de novas centralidades, né? Que ele sempre fala das questões das novas centralidades equilibradas, que tem a opção de residência, de trabalho, saúde, educação e lazer, para diminuir essa questão de cidade dormitório, de pessoas que precisam ficar atravessando a cidade, fazendo grandes deslocamentos para trabalhar, para ir no médico, etc e tal. Ok, você estava falando aqui que hoje em dia as incorporadoras e construtoras já estão com um olhar muito mais atento para essa questão. Perfeito. Quando elas vão fazer novos empreendimentos nas poucas áreas que existem numa cidade como o Grande São Paulo. Agora eu pergunto, você acredita que é possível repensar esse adensamento urbano em São Paulo naquilo que já é existente para melhorar a situação? Sim, senhor. Esse pensamento, né, ele serve tanto para os novos desenvolvimentos urbanos, como para a revitalização de locais que se degradaram muito caracteristicamente por conta de um uso único também. Na medida que as pessoas, né, vão saindo do centro e o centro passa a ser um local só de trabalho, chega às 6 horas da tarde ele fecha e fica entregue, né, às moscas. Né? Aconteceu com o centro, Paulista, Faria Lima, Berrini, quer dizer, a coisa vai se repetir. Um próximo que é mais legal, né? Vai se repetir. Então, a temática é essa. Como é que você vai revitalizar? Você vai revitalizar trazendo de novo as pessoas de volta para esses locais. Trazendo equipamentos institucionais, centros culturais, escolas. Uma pena, fechou recentemente, acho que o Caetano de Campos, um colégio aqui em São Paulo, que é no centro da cidade, entendeu? Por quê? Porque falta de demanda. Você não tem mais gente, você não tem criança morando lá, né? Deve ter crianças mais adultas, são pessoas mais adultas. Então, fica um equipamento ocioso. Mas isso é uma coisa isso é que precisa ser revertido, né? Você dispor, né? Você não pode esquecer essa infraestrutura que existe, né? Que é tão rica no centro da cidade, de São Paulo e em qualquer outra cidade. E você simplesmente, né, partir para sempre querer expandir a cidade. Você precisa fazer essa intervenção, e aí você só faz isso junto com o poder público, né? Precisa fazer essa intervenção. Os trabalhos estão aí colocados, as alternativas de ocupação da malha ferroviária que corta São Paulo, das grandes áreas industriais que ainda estão aí ociosas, né? Isso precisa ser ocupado, isso precisa ser recuperado do ponto de vista ambiental, porque existem problemas ambientais de antigas operações dessas de contaminação de solo, de contaminação, assim. Esse tipo de coisa, mas isso é recuperável. Isso existem técnicas. A Moca é um grande exemplo disso, né? Exato. Então e na hora que você reocupar essas localidades, você precisa ir com esse olhar de você criar espaços onde as pessoas possam andar a pé, porque com isso elas se encontram a pé, elas se cumprimentam, se conversam, perguntam do seu time, da família, dos parentes, e isso é que forma uma comunidade, isso é que forma o relacionamento, né? E que faz funcionar talvez essa sensação de estarmos todos juntos nesse mesmo barco e lutarmos pelos nossos direitos. Exatamente. Então a gente precisa lembrar que ruas, prédios, avenidas, né? Existe um colega que menciona isso muito bem, o Luciano Borghese, um cara também fantástico da área, e ele fala, ó, nós produzimos o hardware, né? E as pessoas são o software. Se isso aqui não tiver gente para fazer isso aqui funcionar direito, não adianta. Muito interessante a frase. É uma coisa que vai se perder. Não sei se a frase é dele, mas enfim, ele que me instigou bastante aí por uma série de assuntos ligados a esse tema, né? E que eu não me dissocio a essa frase dele, né? Mas é isso, se você não colocar uma organização comunitária, né, e fazer com que as pessoas se organizem, né,
de forma a cobrar, né, elas terem as suas próprias atividades, as suas próprias ações para manter aquele local. Isso é também importante, não esperar que o poder público faça tudo, não é? Vai ter isso até na forma de custeio, né? Essas organizações, esses bairros, eles acontecem e dão certo, inclusive porque as pessoas contribuem para a limpeza, contribuem para a segurança. Isso realmente ainda temos muita falha, né, no modus operandi das cidades. A prefeitura não consegue dar conta de tudo isso, e a gente então precisa se organizar, pelo menos momentaneamente, para suprir essas deficiências que são ainda do serviço público. Por falar em deficiências do serviço público, eu tenho uma participação aqui do Sidney 618, que ele está dando um grito aqui, na verdade. Ele quer ter uma colocação interessantíssima dele. Ele fala o seguinte: essa conversa de mobilidade urbana é balela. Vejam que Itaquera não tem metrô nem trem. Acho que ele está falando mais, não da metrô Itaquera, mas enfim, um pouco mais no centro de Itaquera. Ou seja, retirar a estação de trem, o metrô a alguns quilômetros do centro de Itaquera, ou seja, virou ponto de baldeação. Os moradores descem do metrô obrigatoriamente, devem pegar peruas, tudo para beneficiar os pirueiros e comerciantes de Itaquera em conjunto com a subprefeitura, só enganação. Quer dizer, na verdade, tudo isso, o fato de pegar um ônibus depois do metrô e tudo mais, é a mobilidade também. Faz parte, né, de você deixar o seu carro em casa, e não dá para ter também uma malha de trem em todos os lugares de São Paulo, né? Se você está a 2 minutos, a 5 minutos de um metrô, já facilita bastante. Mas achar que a gente vai ter uma estação de metrô a 5 minutos de caminhada, eu acho que nem as grandes cidades, né, do mundo têm, né? Então, os modais complementares são absolutamente necessários. É o mix, que você citou numa colocação anterior, esse mix. Você vai com o carro até um determinado lugar, aí você pega um metrô até onde, chega no metrô, você pega a sua bicicleta e vai até tal lugar, por exemplo. E de bicicleta no metrô agora também pode, né? Você vai de bicicleta, pega o metrô, tem vagão exclusivo. Então eu proponho que a gente saia um pouquinho aqui da nossa teoria, e vou mostrar aqui, porque o nosso convidado gentilmente trouxe aqui alguns exemplos. Eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar aí o UrbanView em foco, o primeiro UrbanView em foco aí. Eu acredito, pode passar para a próxima tela. Isso, aqui tem uma questão de desenvolvimento urbano convencional. Então, para a gente entender um pouco como funciona isso, a gente vai pedir para o engenheiro José Rocha Filho explicar rapidamente qual é esse conceito de desenvolvimento urbano convencional. É uma nomenclatura para você tentar identificar, né, uma referência do que está se fazendo e aquilo que está sendo sugerido como alternativa, né? Então, o convencional é esse modelo de você fazer o desenvolvimento urbano para fora da cidade, né, esvaziando a cidade, deteriorando as suas áreas centrais, desinvestindo na cidade, porque drena, né, fortunas em infraestrutura viária nos subúrbios, né? Então isso, e não resolve problemas, né? Então o que vocês estão vendo na tela é a cidade de Campinas, e que hoje, para você chegar ou sair de Campinas, né, você sofre barbaramente. De manhã, para chegar em Campinas, as rodovias estão congestionadas, congestionamento de 5 km na Santos Dumont é diário. A Anhanguera, vindo de Sumaré, é diário, né? Na Dom Pedro, para sair, mesma coisa. Então, essas coisas já estão acontecendo, não é projeção, elas estão acontecendo hoje, dentro desse modelo de você depender do carro e você ter que se deslocar só de carro. Então, dentro de uma região como Campinas, esse modelo convencional de você só ter moradia, né, o novo bairro só tem um uso, né, leva a esse caos de mobilidade, né? Então, o modelo que está sendo proposto de alternativa, também usando até a própria cidade de Campinas, são 2 bairros muito característicos, né? O bairro de Barão Geraldo é um bairro que se formou... Vamos só, por favor, colocar a próxima tela, que eu não sei se a próxima tela já... Essa aqui, só para a gente seguir mais ou menos antes de você falar de Barão Geraldo e tal. Aqui o que seria isso um pouco a origem, né? A origem desse desenvolvimento convencional. Esse é do novo urbanismo ou do convencional? Ali eu tenho os 2 exemplos. Na gravura, a gente tem 2 exemplos desses sintomas, né? Então isso começa lá em 1930, 35, havia também uma situação ruim dentro das cidades, porque as cidades começavam a conviver com os carros de uma forma desordenada, caminhões, fábricas, ainda você encontrava muita fábrica ainda mais poluentes do que são hoje, né? E isso precisava de alguma organização, alguma separação de uso. Começa aí o nosso problema do zoneamento, tá?
que é algo necessário, né? Você separar usos, né, conformes é uma coisa absolutamente necessária. Mas o extremo do zoneamento, né, leva à separação, ao isolamento. Né? Eu gostaria que passasse mais uma imagem. Tá, para a próxima, né? Mais uma, mais em frente, mais em frente. Vamos achar. Mais em frente. Isso já a gente um tem exemplo. todas as imagens. Estão todas aí. Né? Mas enfim, você levar o zoneamento ao extremo faz com que você, ao propor um novo bairro, você só tenha aquele zoneamento permissivo. Né? Você só te permite lote de 1.000 metros. Então hoje, por exemplo, uma região de Campinas, né, que o pessoal quer preservar, só permite lotes de 1.000 metros. Quem que vai morar lá? Só a alta renda. Dentro desse modelo de dependência total do carro. Então, o zoneamento leva a este problema de você ocupar aquela região com uma tipologia que não é sustentável. Né? Mas o que você faz? Não faz um empreendimento? Né? Tem demanda para isso. Então, aí o mercado, você não vai conseguir cercar o mercado dessa forma. Né? Se você tem um zoneamento que não te permite o uso misto, você vai para o uso permitido naquela legislação. E você mudar uma lei de zoneamento é muito complicado, mas é o caminho. É o caminho que se tem, e hoje, né, mais uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta democrática, e que as pessoas estão cada vez acreditando mais. Você hoje tem uma participação efetiva de poder mudar o seu plano diretor, discutir com a cidade. O roteiro criado pelo Estatuto da Cidade te obriga a cidade, obriga os interessados a discutir com a população os modelos de ocupação. É óbvio que não é uma matéria de domínio público, mas hoje, eu estou dizendo, né, até os empresários da construção civil estão atentos a isso, estão mobilizados para que isso possa acontecer de uma maneira mais saudável. Né? Então você hoje fazer uso dessas ferramentas que a cidade te dá, de plano diretor, de alterações de zoneamento, vai te levar a você ter essas novas centralidades. É demorado, mas é o caminho. Então, vamos colocar o UrbanView em foco lá, o número 3 na tela, que uma iniciativa chamada Celebration em Orlando, na Flórida, que aí já fala um pouquinho desse novo urbanismo. Pessoal da ilha, você pode colocar aí pra gente de novo o UrbanView em foco? Isso. Olha aí, Celebration Orlando, Flórida, agosto de 2008. Conta rapidamente, até porque o nosso tempo está ficando um pouco escasso aqui, mas assim, esses três vamos colocar na sequência. Celebration, o que você destaca aí? Eu destaco exatamente um modelo, né, de urbanismo que foi feito aí num parque próximo aí das terras do parque da Disney, a terra era da Disney, e que eles fizeram um empreendimento onde tem essas características, um empreendimento aberto, né, e que você tem a fomentação de uma centralidade, justamente aí. Então isso aqui tem prédios, casas, prédios residenciais, prédios comerciais, hotel, um cinema de rua. Cinema de rua. Vivo batendo nessa tecla, né, eu quero ver ainda, né, um cinema na rua de novo, por que não? Né? Em ruas abertas, e não é coisa fechada, nada né? fechado, isso é um bairro aberto. Qualquer pessoa quiser entrar de carro lá, eu entro e passei pelo bairro. Você tem hotel, restaurante, então você tem uma centralidade que ocupa de 5 a 10% da propriedade, não ocupa mais do que isso. Entendeu? O resto realmente predomina o residencial, mas você tem uma referência de local, né, onde as pessoas vão corriqueiramente para resolver essas questões do cotidiano. Né? Médicos se instalam ali, profissionais liberais se instalam ali, um pequeno comércio se instala ali. É óbvio que uma faculdade vai ser difícil de você viabilizar, né? Você vai precisar realmente se deslocar, são equipamentos que têm um alcance regional, né? Mas uma escola de ensino fundamental, ensino básico... né? Mas a gente não pode esquecer que as universidades nos Estados Unidos, normalmente elas já têm a sua própria centralidade, né? Elas são próprias para receber os estudantes. Você não vê como aqui no Brasil o camarada sai não sei da onde, vai pegar o ônibus para chegar na USP para estudar. Lá quando o cara vai estudar na USP, tem dormitório, enfim, tem toda uma infraestrutura que está a serviço do estudante universitário. Agora vamos para o próximo slide, por favor. Esse é interessante a gente mostrar. Esse é o Baldwin Park. Isso, é um modelo exemplo muito semelhante. Eu gostaria de pular já para o exemplo brasileiro. Vamos para o exemplo brasileiro então no próximo slide? Esse daí é um exemplo da roça, esse próximo que a gente vai mostrar.
Vocês põem mais um para frente, por gentileza? Isso, obrigado. Essa foi uma experiência. Vila Flora Sumaré da Roça. Você estava na roça quando você participou disso? Como é que... Não, o empreendimento é de 99, né? E ele se consolidou ao longo de 10 anos, né? Aliás, o último condomínio foi o ano passado, né? E já um pouco até fora até do plano original. Sumaré, para quem não sabe, Sumaré é uma cidade próxima a Campinas, né? Da que é onde é a sede da Honda hoje, né? A Honda, a Manco, sem várias empresas, né? É uma cidade que se caracterizava naquela época, no ano 2000, ali, como uma cidade dormitório de Campinas, né? E aí vem essa proposta da Rossi de criar um bairro de referência, um bairro onde as pessoas, né, vão ter a sua identidade, né, resgatada. Aquela área grande que está ali bem demarcada, que tem uma espécie de uma fábrica ali, que seria? Que não é uma fábrica de fato, é uma fábrica que convive ali do lado, né? Tá, mas não faz parte do empreendimento. Não, o empreendimento está anexo a essa fábrica. Não. É uma ocupação, né, separada, a propriedade. E aqui o empreendimento também tem o quê? Também tem casas, escritórios, tem toda essa... É que tá, o empreendimento, ele nasceu, a base do empreendimento é residencial, mas foi dada a oportunidade do aparecimento de comércio, né? E hoje, com a consolidação do bairro, você tem diversos profissionais liberais, né, prestando serviço ali dentro, dentistas, advogados, e que estão transformando o uso, até porque uma das dificuldades de você medir isso daí, né, você precisa realmente você fazer uma projeção daquilo que vai acontecer, nem sempre é fácil você prever as demandas que vêm num bairro ao longo de 10, 15, 20 anos. Tá? Então, o uso, né, a flexibilidade do uso, ela é importante para ela poder... Pra deixar que organicamente esse bairro possa se desenvolver, né? Exato. Tem mais slides agora, só para a gente terminar o Vila Flora. Aí, ó, aí a gente tem fotos... Isso foi fomentado desde o início, né, pela empresa. O que acontece, né? A praça, ela é a convergência das pessoas, né? É a pracinha do interior de antigamente. Mas é isso, gente, entendeu? Ali as pessoas disputam um centro ecumênico, onde elas têm a possibilidade de ter várias religiões convivendo dentro do mesmo ambiente Eu tô vendo ali embaixo, naquela parte amarelinha, tipo um centro comercial. Um centro comercial, uma mercearia para as despesas, né, para compras do dia a dia. E principalmente um local de convergência no sábado de manhã, muito comum no interior, um mercado, onde as pessoas vão ali, se encontram, conversam, tem cabeleireiro. Né? Uma das primeiras coisas que aparecem num bairro desse é cabeleireiro. Né? Pet shop, hoje em dia, né? É interessante como... Serviços essenciais. Serviços essenciais. E não é um bairro, esse é um bairro classe média, de classe média para classe média baixa. Então, a gente tem mais um slide aí, pessoal da OLM? Ah, tem aí, ó. Então, acho que esse é o último. Ao fomentar o aparecimento dessa vida comunitária, você vê uma foto onde a mãe está com as crianças, né? Nitidamente, se você pegar um zoom ali, você vai ver o carrinho com compras do dia. Então é a oportunidade que ela tem de passear com os filhos, de encontrar pessoas conhecidas, de conversar e de interagir, e aí sim é que começa a ter significado essa vida comunitária. Aquela foto inferior do lado direito... Aquilo é um espaço público que foi entregue, né, no parcelamento, né, no loteamento, você tem a obrigação de disponibilizar espaços públicos. Aí, nesse caso, não só foi disponibilizado, mas foram construídos equipamentos, né, de lazer. Uma quadra para o pessoal jogar futebol, e que é mantida pela associação desses moradores que hoje estão lá. Eles não esperam a prefeitura para vir repintar a quadra ou corrigir qualquer coisa. Eles têm essa autorização municipal para poder atuar dessa forma, né? E então mantém as ruas limpas, você não encontra lixo na rua no Vila Flora, não é? E isso não é um trabalho só de uma empresa, é um trabalho de conscientização comunitária. De novo entra a questão da cultura, né? Quando você resgata essa sensação de comunidade, as pessoas cuidam mais do lugar. Porque o que a gente vê em São Paulo hoje, infelizmente, é isso, né? Eu tenho um cachorro, passei bastante com um cachorro, e é muito curioso. Eu passei numa praça onde a Associação dos Moradores do Bairro adotou essa praça e briga lá com a prefeitura. A praça tá uma beleza, tá lindo, tudo os equipamentos de lazer funcionando, grama parada. E tem uma outra praça perto também, que é uma praça muito gostosa, muito arborizada, que o mato cresceu, tá tudo sujo, tem
precisa jogada. de uma mobilização. Né? As pessoas que estão ali ao entorno dessa praça deveriam ser as primeiras interessadas. Isso é um pouco do nosso modo de vida, né, urbano, egoísta, que nós precisamos mudar. Isso não tem jeito. É mudança cultural mesmo de você ser mais participativo. Né? Você voltar a exercer a sua cidadania em todos os aspectos. Nos deveres e nas obrigações aí, porque você tem, né? Pode ficar só esperando de mão beijada que tudo não vai seja acontecer. dado. Coloca o metrô na porta ou faça a sua praça ali perto de Celina. Aí fica muito fácil. Sandra Lanza, nós temos, aqui acabei de consultar aqui o resultado da enquete, eu já estou sabendo, eu quero que você converse com o pessoal aí e fale para o Rocha poder conversar com a gente aqui. É verdade, a nossa pergunta, como eu disse no início do programa, a pergunta que você votou na nossa enquete é: em qual alternativa você aposta para resolver o caos urbano? No terceiro lugar, restrições a carros como pedágios urbanos com 15,2%. Segundo lugar, ciclovias. O pessoal, sim, acredita nas ciclovias aqui em São Paulo, 24,2%. E a maioria votou em mais transporte coletivo, 60,6%. O que você acha desse resultado, Rocha? Eu acho até que a votação no transporte coletivo me surpreendeu. Eu achava que fosse até ser maior, né? Porque é mais evidente que o transporte coletivo tira os carros da rua, né? E a gente precisa ter alternativas, né? Seja de ônibus, seja de metrô, né? Eu acho que isso, ou mesmo van, isso nos extremos, nas pontas das cidades, né? Você não vai ter uma frequência, né? Para grandes equipamentos, né? Então você precisa fazer isso com pequenos equipamentos. Então a van é necessária também, como ônibus, como metrô e como as ciclovias, que hoje estão todas aí, né? Trazendo uma nova inspiração, seja por conta do esporte, seja por conta da saúde que ela proporciona. Expandir a cabeça para outras possibilidades. Então né? isso tudo eu acho que é uma discussão extremamente saudável, que ganhou realmente as ruas. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que as pessoas tenham consciência de que a mobilização delas, né, é que vai fazer as coisas mudarem, porque caso contrário vamos continuar engarrafados. Muito bem. A gente está terminando o nosso Urban View de hoje, onde a gente bateu um papo que entrevistou o engenheiro José Rocha Filho. Eu vou pedir, Sandra, por favor. Obrigada a você que participou com a gente. Todo mundo participou no chat. Se você quiser mandar e-mail pra gente também, participar via Twitter. www.twitter.com/urban_systems. Aguardando a sua participação. Muito bem. Engenheiro José Rocha Filho, muitíssimo obrigado pela sua participação no Urban View. Eu agradeço, um prazer conversar com vocês. Bastante elucidativo, foi você, como sempre, mais uma contribuição aqui legal que a gente tem no Urban View, informação de boa qualidade para você. E a gente retorna na terça-feira que vem, ao meio-dia, com mais uma edição ao vivo do Urban View, onde a gente vai também trazer aí mais um entrevistado, mais um bate-papo gostoso para você poder participar. Eu espero vocês lá, tá bom? Um abraço, até logo. Até logo.